A Roma portuguesa, no século XVI, o arcebispo Dom Diogo de Souza, influenciado pela sua visita à cidade de Roma, desenha uma nova cidade, onde as praças e as igrejas se fazem presente fortemente, tal como em Roma. A este título está também associado o fato de existirem inúmeras igrejas por quilômetros quadrados. É ainda considerada o maior centro de estudos religiosos em Portugal. Os vestígios da presença humana na região vêm de milhares de anos, como comprovam vários achados. Um dos mais antigos é a Mamoa de Lamas, um monumento megalítico, edificado no período neolítico. No entanto, apenas se consegue provar a existência de aglomerados populacionais em Braga na Idade do Bronze. Na Idade do Ferro, desenvolve-se os chamados castros. Estes eram próprios de povoações que ocupavam locais altos do relevo. Os celtas eram os seus habitantes e, nesta região em particular, habitavam os brácaros, em latim bracari, que daria nome à cidade após a sua fundação e os romanos terem forçado as populações descerem ao vale. Curiosamente, este lugar, que é dominado pela capela de Santa Maria Madalena da Falperra, portanto uma elevação que fica entre Braga e Guimarães, por ela de algum modo dedicada ao amor. É um lugar de união, é um lugar de religião. Braga é muito marcada por essa relação estreita entre a religião e a sua longa história, que está naturalmente associada à fundação da cidade romana de Brácara Augusta, a cidade que foi dedicada ao imperador Octaviano César Augusto e que, por isso mesmo, se consegue reconhecer a existência desses 2000 anos. A história de Braga fica essencialmente marcada pela história dos seus arcebispos, porque a partir desse momento é reforçado o senhorio eclesiástico bracarense. Portanto, os arcebispos são senhores de Braga durante até 1792, portanto, durante quase 6 séculos. E é um tempo que acaba por marcar toda a identidade da cidade, quer do ponto de vista físico, com a arquitetura, com as igrejas que se espalham por toda a cidade, quer do ponto de vista daquilo que são as tradições e a dimensão imaterial da cidade. A Semana Santa, o São João e outros momentos da vida da cidade são marcados essencialmente pelo ritmo que a Igreja imprimiu a este território. No século XVIII, século XVI, a cidade teve momentos de grande animação, de grande dinâmica económica, comercial, demográfica, e depois, na segunda metade do século XIX, volta a ter um período de grande crescimento em que é reconhecidíssima como a terceira cidade do país, a título que ainda hoje permanece nas suas mãos, portanto somos a terceira maior cidade do nosso país e uma cidade com muita história, com muita tradição. E é precisamente isso que surge gravado aqui nestas paredes, aliás, onde acabou por se valorizar, como era típico do romantismo, do período romântico em que aparecem as primeiras historiografias, a dimensão medieval da cidade. Portanto, portas da muralha medieval, o Pelourinho, o primitivo edifício do Senado da Câmara Municipal, que foram demolidas pelos contemporâneos que construíram este salão, o que é curioso. Demoliram, mas depois pretenderam evocar e deixar gravado nas paredes do Salão Nobre da cidade. Portanto, todas as portas medievais desapareceram no finais do século XIX, inícios do século XX. O que sobra hoje são duas portas que já são de duas recriações do século XVIII, o Arco da Porta Nova, que substituiu o primitivo arco do século XVI, que Dom Diogo de Sousa mandara abrir, e o Arco de Santiago, que no fundo é uma recriação, dado que a primitiva porta não era por ali. Portanto, tudo o resto foi destruído, inclusive o castelo da cidade, em 1905,
embora felizmente deixaram a torre de homenagem como testemunho desse grande edifício que estava no ponto mais alto da urbe medieval. O período romano e, por outro lado, o período barroco, do qual a Capela de Santa Maria Madalena, neste efeito tardio do rococó, do rocaille, este estilo que é caracterizado por uma profusão, por uma variedade de formas de trabalho na pedra, que lhe dá uma característica de movimento, de exaltação próprio dessa época de meados do século XVIII. Esse outro período, dizia eu, que marca a história de Braga, a sua idade de ouro, que é o barroco, e que neste caso é representado pelo rocaille já no final desse período, e que tão, de algum modo, tão marcantemente também nos liga nas relações que temos entre Portugal e o Brasil, porque, como sabem, este estilo foi transmitido e levado por muitos artistas, por muitos artesãos que emigraram no século XVII, no século XVIII e no século XIX para o Brasil, e lá também traduziram a sua arte, muito particularmente no estado de Minas Gerais, onde, através da construção de igrejas, implementaram muito este estilo. Aqui nesta sala surgem gravados alguns acontecimentos e personalidades dessa longa história da cidade que leva mais de 2000 anos. Precisamente, alguns desses factos estão associados a essas atribuições, essas outorgas do senhorio eclesiástico que tanto marcou a cidade, que fez de Braga uma espécie de micro-estado da Igreja, portanto um senhorio eclesiástico, nomeadamente a primeira outorga em 1110, a segunda em 1112 e a terceira, que foi esta do Dom Afonso Henriques com o Dom Paio Mendes, em 1128. Outras datas relevantes aqui gravadas são as datas referentes às feiras industriais e comerciais que se fizeram aqui na cidade e que serviram de alguma forma para dinamizar a indústria e os empreendedores da época, uma delas por intermédio de Dom Frei Caetano de Brandão, que foi um dos grandes arcebispos de Braga, que veio precisamente de Belém do Pará, do Brasil, onde ele é ainda hoje venerado como santo, tem lá uma estátua na praça principal. Ele veio para Braga como arcebispo, aqui faleceu, e foi um grande empreendedor. Curiosamente foi também o último senhor de Braga, já que é com ele que termina o senhorio eclesiástico e Braga torna-se uma localidade como outra qualquer em Portugal, onde a Igreja deixou de ter o papel que teve durante os 7 séculos anteriores. Fala-se aqui também das Cortes de Braga. Sabemos que as Cortes de Braga, como era senhorio eclesiástico, não era um sítio preferencial para o rei reunir as suas cortes, portanto o rei não tinha um poder completo sobre o termo de Braga, mas pelo menos houve 2 cortes aqui reunidas, porque o Dom João I, que ganhou aquela grande batalha de Aljubarrota em 1385, tinha no Dom Lourenço Vicente, que era arcebispo de Braga à época, um dos seus grandes conselheiros. Aliás, o Dom Lourenço esteve na batalha de Aljubarrota ao lado de Dom João I a combater contra os castelhanos. E, portanto, 2 cortes do período pós-guerras com Castela foram precisamente em Braga. Em 1387, as primeiras cortes que Dom João I reúne são em Braga e mais tarde, em 1400, também reúne cortes na cidade de Braga, precisamente por causa desta proximidade com o arcebispo Dom Lourenço. Conhecido arquiteto André Soares, talvez o arquiteto mais famoso de Braga de todos os tempos e que é o responsável pelos traços fundamentais desta maravilhosa obra de arte que é, desde logo, a fachada da capela. Ela é muito particularmente relevada por esta variedade de formas, por este intenso trabalho da pedra, particularmente nas cartelas que podemos observar que emolduram a porta principal, pela forma irregular, digamos assim, ou que o próprio desenho da arquitetura evidencia e que traduz, neste exemplo do rocaille bracanense, um dos mais belos monumentos, uma das mais belas peças de arquitetura de Braga de meados do século XVIII e que, de algum modo, exprime essa idade de ouro que marca o século XVII e o século XVIII em Braga.
Com mais de um século dedicado à educação, o Colégio Santa Doroteia prioriza o estabelecimento nas relações pessoais e interpessoais, na filosofia da congregação das Irmãs Doroteia, no sentido de promover o respeito e a valorização do ser humano. Visa a educação da juventude, integrada na sua realidade, promovendo o desenvolvimento, o aprimoramento e a qualificação de seus alunos, centrados nos princípios éticos cristãos. Confira o VT. Educar para transformar, promovendo no presente a preservação do futuro. O Colégio Santa Doroteia alia formação integral, valores éticos e morais, a tecnologia e comprometimento consciente. Colégio Santa Doroteia, preparando para a vida. Matrículas abertas. Documentos da Amazônia. Oferecimento Colégio Santa Doroteia. Preparando para a vida.